Queridos filhos e filhas, nós estamos no Evangelho de Mateus e continua a nos falar em parábolas. Ontem, quem acompanhou a Santa Missa, falávamos muito os sentidos da parábola. Hoje, gostaria de me ater, de modo particular, na primeira leitura. Jesus no Evangelho tenta comparar, mostrar o que é o reino dos céus. Um fermento, um grão de mostarda. A primeira leitura, por sua vez, é uma leitura que está sendo contínua, sequencial, do livro do Êxodo, de como a história do povo de Deus no Antigo Testamento. E gostaria de colocar hoje que Moisés já subiu no monte Sinai, que hoje inclusive praticamente é um lugar que, em virtude dos conflitos no Egito, não dá para visitar, que é uma grande pena. Isso no capítulo 20, nós estamos em Êxodo capítulo 32, e mostra que o povo recebeu a tábua da lei. O povo teve os sinais de Deus. Deus mandou codornizes, Deus mandou maná, tirou pedra, água de pedra do monte Horebe. Mas eles cometem um grande pecado. E isso fica muito claro no diálogo entre Moisés e Araão, e depois num diálogo com Deus. O que aconteceu? Eles pediram. Moisés voltou do cume da montanha, trazendo as tábuas da lei. Escutem. E ele percebeu um tumulto. E ele vai ver o que aconteceu. E foi dito: eles pediram o Deus que caminhasse conosco. Essa é a frase. Gente, um Deus que caminha conosco, me diga, para quem escutou aquele texto na sarça ardente, Deus se revelando a Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo, eu desci e lhes proponho uma libertação. Moisés, eu te escolho para libertar meu povo, eu ouvi, eu desci. E eles querem um outro Deus. É como se eles olhassem para Deus Javé e não os percebessem na história. E aí o erro: vocês têm ouro, juntaram o ouro, fizeram um bezerro. Meus irmãos, às vezes nós temos fé, nós temos um Deus vivo e não o reconhecemos caminhando perto de nós. Cometemos um equívoco de não que Deus se distancie. Deus não está distante. Durante quantas vezes na missa eu digo: o Senhor esteja convosco, e vocês? Por que a gente perde essa noção da realidade? Por que a gente quer enclausurar Deus no céu, um céu distante, como dizia, o terceiro céu, o primeiro das nuvens, o segundo das estrelas, o terceiro quanto mais distante? Não, Deus está conosco. Deus caminha comigo, caminha com você. Se nós perdermos essa noção da proximidade de Deus, nós acabamos elegendo outros deuses. E por que perdemos essa noção da proximidade de Deus? Por várias razões. Uma delas, por não cultivarmos essa amizade com Deus.
por não cultivarmos essa intimidade com Deus. Essa amizade, essa intimidade é fruto de uma oração pessoal. Descuide da oração pessoal. Leitura da palavra, sermos pessoas mais contemplativas. O que é uma pessoa mais contemplativa? Que olha para os fatos da vida, que dá tempo de digerir cada momento. Por isso diz o texto, é tempo de plantar, é tempo de colher. Não é só no sentido da natureza, o tempo de nós digerirmos. Hoje a impressão que eu tenho, nós não temos nem se aconteceu uma coisa tão boa na tua vida e você não tem nem tempo de ficar alegre. Você não tem nem tempo de curtir a tristeza. Ih, fulano não está com depressão. Não, meu filho, não estou com depressão, eu só estou triste. Ih, fulano está muito quieto, silencioso. Ah, deve estar com depressão. Não, eu estou refletindo. As pessoas parecem que não têm mais o direito de ficar em silêncio. Parece que a gente não tem mais o direito de ficar sem falar. Se você chegar em casa e ver uma pessoa com a televisão desligada, sem rádio no último, sentado, o que aconteceu? Quem morreu? Digo isso porque a gente sempre tem que estar fazendo alguma coisa, sempre em atividade. E como é importante às vezes, para perceber essa presença de Deus, a gente ter o cantinho da gente, a poltrona preferida, o lugarzinho preferido, que seja no quarto. E não é jogar tempo fora, é pensar as ideias, é pensar, é refletir. Nós temos essa faculdade, nós somos pessoas racionais. Então eu tenho percebido e vejo por esse texto, sim, nós vamos continuar, mesmo num diálogo, você faz uma pergunta, você quer que a outra pessoa tenha a resposta na ponta da língua, e às vezes você faz a pergunta, a pessoa para, ela está pensando, ela está pensando, dê tempo para pensar. Não é que a resposta não vem. Então nós somos cobrados, você tem sempre que estar em atividade, você sempre tem que estar fazendo alguma coisa. O silêncio é importante, a contemplação é importante, a intimidade com Deus é importante. Às vezes você lê a palavra de Deus e não querer tirar mensagens, lê, relê. Se você perceber isso, faz-nos perceber, sentir a presença de Deus conosco. Quando Moisés desceu, parecia que o povo estava em guerra, diz o texto, que estava muito um burburinho, uma festa, euforia. Só que era a euforia da idolatria, era a euforia do bezerro de ouro. E Moisés toma uma atitude radical, continuando o texto, e depois vou para o segundo ponto. Quando ele viu o bezerro e o povo dançando em volta, olha a atitude, ele quebrou as tábuas da lei, queimou, triturou o bezerro em pó, espalhou o pó na água e fez os filhos de Israel beberem aquilo que tinha sido motivo de pecado. Hoje eu falava sobre atitudes que são importantes para perceber a presença de Deus. Nós falamos de um grande santo hoje, Santo Inácio de Loyola,
o fundador dos jesuítas, que se tornou, no Brasil tem um papel importantíssimo, no Brasil temos um santo jesuíta, mas se tornou muito conhecido pelo Papa Francisco. Um homem que, se você observar, tem grandes exercícios espirituais. E dentre os exercícios espirituais, tem um livrinho muito simples, se encontra em qualquer livraria. Eu não sei se mudou a capa, porque era padrão, era marrom, livro marrom, com uma cruz na frente vermelha. Se mudou talvez a edição, mas sempre foi assim, desde que eu me lembro como gente. Um homem que ele era rígido com ele, porque ele era soldado, uma família nobre, do ano 1400, final do ano 1400, um ótimo cavaleiro, um homem que fez uma carreira militar muito grande, até que uma bala de canhão feriu e mudou a vida. Com a perna esquerda machucada, ele ficou um longo tempo em convalescença. Ele é um homem muito erudito, família rica, nobre, lia muito. E ele trocou as leituras de romances, poesias, pela vida de santos e pela paixão de Jesus. Foi através da leitura. E eu perguntava, se não me engano foi na missa das 9, qual foi o último livro que você leu? Ô padre, o senhor está querendo falar do batalha espiritual? Não, batalha espiritual é um dentre tantos que indico. Qual o último livro que você leu? Não responde para mim não, que você leu. Esse homem era um homem muito vigoroso, teve um problema com uma bala de canhão, e ele tomou uma decisão, deixou os livros de romance, de poesia, e começou a ler vida de santo, e a paixão de Jesus. Depois de curado, aí você vê os desígnios de Deus, Deus que caminha conosco, engraçado, né? Depois de curado, ele falou, vou trocar a vida militar por Deus. Ele foi à capela do santuário de Montserrat, Espanha, né? Pendurou sua espada no altar, deu as costas ao mundo, às pompas, e passou a ser chamado Inácio. Foi eremita, foi mendigo, passou grandes necessidades, mas aí estava a preparação dos exercícios espirituais. Já não era mais garoto, mas foi para Paris estudar filosofia, teologia, fundou a Companhia de Jesus, com 6 companheiros. Morreu dia 31 de julho de 1552. E sabemos o grande bem que os jesuítas fizeram. Mas mais do que falar dos jesuítas, um homem que foi sempre muito meticuloso na vida espiritual. Tanto que hoje a reunião dos bispos acontece em Itaici. Mas até poucos anos, acontece em Aparecida. Mas até muito poucos anos acontecia em Itaici, onde eu tive o privilégio de ir e fazer o retiro inaciano. Os exercícios espirituais de Santo Inácio, para a maior glória de Deus, esse é o lema, é exatamente conhecer as nossas fraquezas, descobrir a graça de Deus em nós, vencer como um soldado os ataques do inimigo em nós e fazer o processo
da graça, da santificação. Tanto que ele fala das dois estandartes, de Deus e do diabo, de uma batalha constante. Santo Inácio traz exercícios maravilhosos. Para resumir, quando hoje, no Antigo Testamento, nós estamos diante de uma batalha feia, onde Deus fez de tudo para o seu povo, escreveu na pedra. Moisés descia o monte do Sinai. Eu imagino a alegria de Moisés, de ter visto Deus e estar descendo para encontrar o povo e trazer as tábuas. E de repente encontra um povo adorando um bezerro. Eu diria que essa tensão, nós vivemos. E aí Santo Inácio tem muito a nos ensinar. Aí nós temos muito que estar atentos nessa vida espiritual, no exercício da espiritualidade, para que não ocupe nada o lugar de Deus. Por fim, comecei no rádio e quero começar aqui. Hoje é o último dia do mês de julho, Nossa Senhora do Carmo. Amanhã já é agosto. E mês de agosto, sexta-feira é dia de São João Maria Vianney. Por isso domingo, dia do Padre. No outro, dia dos Pais. E depois do dia dos Pais, a Semana da Família. Depois os religiosos, a Assunção e do catequista. Eu queria propor nessa semana, na missa, e peço que me lembrem, que eu esqueço às vezes, de fazermos a oração pelos sacerdotes. Queria que essa semana fosse de oração pelos padres, pelo padre da sua paróquia, pelo padre que batizou teus filhos, que talvez já morreu, pelo padre que casou, pelos padres que estão em crise. E a oração que vamos fazer será a oração de Santa Teresinha do Menino Jesus pelos sacerdotes. Eu acho que meu irmão não tem lá, mas a Cleusa leva lá, ou o Pérez leva lá para ele. Tem? Está ali. Obrigado. Eu gostaria que nós, e nas suas orações pessoais, também fizesse. Então, em todas as missas, depois das preces, nós faremos a oração pelos sacerdotes. Da mesma forma que no semana que vem, faremos pela família. Não, semana que vem não, na outra. Na Semana Nacional da Família. Queridos filhos e filhas, hoje rezando pelos falecidos, quero aproveitar e lembrar dois fatos amanhã. Amanhã nós vamos começar um novo novenário, missa com novena das Santas Chagas. Às 11h15 estamos aqui. Eu queria convidar você a vir. Aqueles que vierem, os nossos ministros estarão na porta, dando uma fitinha para cada um. Padre, mas eu quero levar para minha família. Tá, quem entra na igreja receberá gratuitamente da obra uma fitinha. Se você quiser mais, aí você vai na lojinha, porque a gente não vai conseguir atender a demanda natural. Então, queria que você começasse amanhã um novo novenário, trouxesse a sua intenção. Inclusive nós vamos queimar essas intenções aqui, um pouco também da duvido que daqui uns dias vai estourar, queimar, ver hoje se temos um incinerário, e amanhã você trouxesse suas intenções para o novo novenário, nas Santas Chagas de Jesus. Amanhã à noite, nós temos o privilégio de ter um grande conhecedor da Bíblia, Dom Peruso, dando aula de Bíblia às 7 horas.
Amanhã, eu diria, vai ser uma tentação. Dom Peruso versus novela. Escolhe. Você pode vir aqui e acompanhar em casa. Quarta-feira eu também sofro isso. Vai ser Padre Reginaldo versus jogo, versus novela das 9. É assim que funciona. Por isso, dê uma atenção para os teus exercícios espirituais. Chance nós temos. O que às vezes nos falta é coragem. E às vezes temos um pouco demais de preguiça. A preguiça não é boa amiga dos que querem se santificar. Amém.